Primeira questão. Vamos aí à lista de exercícios que vocês têm. Nessa primeira questão, vocês têm o seguinte. Um conhecido óxido de enxofre pode ser obtido pela combinação de 0,8 gramas de enxofre para 1,2 grama de oxigênio. Assim, a porcentagem em massa de enxofre nessa substância é bem simples, né? Aí vale lembrar que é um óxido. Óxido só tem dois elementos, oxigênio e outro. Nesse caso, oxigênio e enxofre. Então, são só esses dois elementos mesmo. Não vai ter dúvida nenhuma, tá? Enxofre e oxigênio. 0,8 grama de enxofre, 1,2 grama de oxigênio. Tudo bem? Somando essas duas massas, nós vamos ter aqui a massa total de 2 gramas. Em 2 gramas desse óxido, tem 0,8 grama de enxofre. Dá para jogar isso para porcentagem? É isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, se 2 gramas é a massa total, chamamos de 100%. O 0,8 gramas de enxofre corresponde a X. Quando nós fizermos 0,8 vezes 100 dá 80, 80 dividido por 2, 40% de enxofre. É só isso que a questão pede, está bem aí na letra D de dado. Tudo bem? Então vê que é uma questão bem simples, é porcentagem mesmo. É uma questão bem de matemática. Tranquilo? Essa questão 2 já é uma questão que pede para a gente calcular uma fórmula molecular. Tá? Ele diz assim, uma certa amostra de um composto contendo potássio, cromo e oxigênio foi analisada e se obtiveram os seguintes valores. 1,95 grama de potássio, 2,6 gramas de cromo e 2,8 gramas de oxigênio. Está aí as massas atômicas desses elementos, né? Do potássio, 39, do oxigênio, 16, do cromo, 52. Isso sempre vai ser dado. Aí ele pede, a fórmula esperada para esse composto é... Tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 1,95 gramas de potássio e achar o número de mol. Joga isso para mol. Né? Como? 19 gramas de potássio corresponde a 1 mol. 1,95 corresponde a X. Tá? E assim eu faço para o potássio, para o cromo e para o oxigênio. E depois eu vou simplificar a proporção, do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês sabem. Tá bom? Então tá aqui, ó. Quando eu pegar a massa do potássio, 1,95, e dividir pelo 39, sempre que eu dividir uma massa qualquer pela massa molar, o que eu estou encontrando aí é a quantidade de matéria, é o número de mol. Tá? Então, 1,95 dividido por 39 dá 0,05. Veja que esses valores são bem parecidos, hein, gente? 39, metade de 39 é 19,5. Aqui tem 1,95. Né? 2,6 dividido por 52 também dá 1/20, 0,05. Tá? 2,8 dividido por 16, 0,175. Isso aqui são as quantidades em mol, em quantidade de matéria. Tá? Ah, é só isso que eu quero? Não, eu preciso dessa proporção. Essa já é a proporção que eu quero, só que eu não quero desse jeito. Eu quero na menor inteira possível. Gente, daqui até chegar na menor inteira possível, façam como vocês sabem. Façam como vocês acham melhor. Tá? Vai ter gente que vai enxergar isso aqui de longe. A gente vai dizer, não, eu vou multiplicar tudo por 1000. Eliminou as vírgulas. E aí vem simplificando. Tá certo. Tá? Vai ter gente que vai dizer, não, se eu multiplicar isso aqui por 20, né, isso aqui é 1/20. Se eu multiplicar tudo por 20, eu vou ficar com 1 e 3,5. Tá? Enfim, uma das maneiras mais usadas, mas isso é matemática, é o seguinte, se eu tenho uma proporção e quero simplificar, tem aqueles números lá que eu não estou conseguindo ver muita semelhança, uma sugestão que é sempre apontada é, divide todos pelo menor. Né? Isso é uma ideia. Nesse caso eu tenho 0,05, 0,05, 0,175. O menor, 0,05. Divide tudo por 0,05. Aqui dá 1 e aqui vai dar 3,5. Certo? 1 para 3,5 ainda não é uma proporção inteira, mas também pertinho. Certo? Está muito pertinho. Se eu pegar esses valores e multiplicar por 2, eu já chego na menor proporção inteira possível. Tá? 2 e aqui dá 7. Então essa proporção 2 para 7 é a menor proporção inteira possível. E na hora que eu colocar a fórmula, vai ficar K2CR2O7. Isso aqui é o dicromato
de potássio, né? Está bem aí na letra D. Como se trata de um composto iônico é sempre representado por fórmula mínima. Então ninguém vai nem ter dúvida de, mas eu não precisaria da massa molar para encontrar a fórmula molecular. Não existe fórmula molecular para composto iônico. Lembra? Isso aí é um sal, é um composto iônico. Tudo bem? Questão 3. A questão 3 diz o seguinte. A limonina é uma substância de massa molecular 470 unidades de massa atômica. Ela é presente em alguns frutos cítricos e também responsável pelo sabor amargo desses frutos. Sabe-se que a fórmula centesimal é porcentagem, fórmula percentual, é essa, ó. Do carbono, 66,38%, hidrogênio, 6,38%, oxigênio, 27,23%. Tá? A pergunta é, qual a fórmula molecular da limonina, dessa substância aí? Tudo bem? Pessoal, para vocês chegarem num cálculo desse, numa resposta dessa, tem mais de uma forma para fazer. Uma seria fazer a fórmula mínima, né? Pega cada uma dessas porcentagens, divide pela respectiva massa. Carbono divide por 12, hidrogênio divide por 1, oxigênio divide por 16. Tu vai chegar na fórmula mínima do composto. Natureza, né? Como nós temos a fórmula mínima, né, e a massa molecular, eu conseguiria chegar na fórmula molecular. Lembra que a fórmula molecular é N vezes a fórmula mínima? Acharia o N, resolveria o problema. Isso é uma opção. Tá? Outra opção seria fazer o seguinte. Olha, eu não sei que fórmula é essa, mas eu sei que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então eu vou chamar essa fórmula de CXHYOZ. Essa vai ser a minha fórmula molecular, vai ser a fórmula do composto, certo? Então, como é que eu vou encontrar a massa molecular desse composto? Eu multiplico a massa do carbono vezes X, 12X, certo? Eu multiplico a do hidrogênio por Y, uma vez Y, e eu multiplico a do oxigênio por Z, Z vezes 16. Quando eu somar esses valores todos, vai ser igual a massa molecular, a massa molar, que a questão deu. Esse 470 aqui foi a questão que nos deu. É assim que a gente faz. Ó, como é que eu encontraria a massa molar desse composto? 2 vezes 39, 2 vezes 52, 7 vezes 16 e somaria tudo. Foi o que eu fiz aqui. X vezes 12, Y vezes 1, Z vezes 16. Soma isso tudo que vai te dar a massa molar. Esse 470 a questão nos deu. Entenderam? Então aqui eu tenho a seguinte informação. Em 470 gramas desse composto, eu tenho 12x gramas de carbono, y gramas de oxigênio, 16y de oxigênio. Isso é uma informação. Tá? Ao lado disso, nós sabemos que em 100 gramas do composto, nós temos 66,38 gramas de carbono, 6,38 gramas de oxigênio, 27,23 gramas de oxigênio. Aqui hidrogênio, aqui oxigênio. Tá? Alguém poderia estranhar, mas de onde tu tiraste essas massas? Gente, isso é a porcentagem. O que é fórmula percentual? Não é a porcentagem em massa? Não é a massa de cada elemento em 100 gramas do composto? Pois é isso. Então eu tenho essas duas informações acerca desse composto. E essas duas informações são proporcionais. Tá? Então é só fazer para cada elemento. Observem, para o carbono. Se em 470 gramas do composto eu tenho 12x de carbono e em 100 gramas do composto tem 66,38 gramas de carbono, esses valores são proporcionais. A proporção é constante, lembra? Lei de Proust, a proporção é fixa. Quando eu fizer aqui produto dos meios igual dos extremos, isolar esse x e calcular, isso vai dar aproximadamente 26. Mas tem que ser 26. Tá? Lembra que nós estamos calculando os índices lá na substância. Tá? Os índices. Então, isso aqui vai ser sempre número inteiro. Então eu achei 1,99, isso é 2.
Eu achei 3,01, 3. Eu achei 88,90, certo? É sempre o número inteiro. Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Em 470 tem Y, em 470 tem Y. E em 100 gramas tem 6,38. Em 100 gramas tem 6,38. Produto dos meios igual dos extremos, faz suas contas, tá aqui o valor. Tá? Na verdade, isso aqui corresponde a 30. Tá? Então, se vocês quiserem, inclusive, montando a fórmula, eu já sei, olha. Essa fórmula é C26. Inclusive, em questão de múltipla escolha, a gente pode até logo olhando aí, né? Quantas opções aí tem com C26? Nesse caso, tu já até matou a questão aí. Só tem uma. Né? Ah, tem mais de uma? Então, vamos para o hidrogênio. H30. Às vezes a gente pode matar a questão já pelo meio. Nesse caso, tu já resolveste aí a tua questão. Tu já sabe que é a letra C. Né? Mas vamos fazer direitinho. E para o oxigênio? Eu vou pegar as duas informações do oxigênio e fazer uma proporção com isso. E encontro Z. Tá? Em 470 tem 16Y. 470 tem 16Y. Em 100 gramas tem 27,23. Produto dos meios, igual dos extremos. Tá? Esse valor aqui corresponde a 8. Então a fórmula molecular desse composto é C26H30O8. Isso bem aí está na letra C. Tudo bem? Quarta questão. A dose diária recomendada do elemento cálcio para um adulto é de 800 miligramas. Lembrando que 1 grama são 1000 miligramas, tá? Supondo certo suplemento nutricional à base de casca de ostras, que seja 100% carbonato de cálcio, carbonato de cálcio é uma fonte importante de cálcio, né? Se um adulto tomar diariamente 2 tabletes desse suplemento, de 500 miligramas cada, qual a porcentagem de cálcio da quantidade recomendada a pessoa está ingerindo? E aí estão as massas molares do cálcio, que é 40, do oxigênio, que é 16, e do carbono, que é 12. Tá bom? Então vamos lá. A dose recomendada diária é de 800 miligramas, ou seja, 0,8 gramas de cálcio por dia é a dose diária recomendada. Uma pessoa toma 2 tabletes, cada um de 500 miligramas, então 2 vezes 500 miligramas, ele toma, na verdade, 1000 miligramas, ou seja, 1 grama. Olha o detalhezinho aqui, turma. Ele toma 1 grama de carbonato de cálcio. Bem aqui que está o detalhe da questão. A dose diária recomendada que eu conheço é do cálcio. Só que a pessoa não toma cálcio purinho, toma o carbonato de cálcio. Entenderam? É aí que a gente vai relacionar, é aí que tem que haver, né, tem a ver com esse assunto nosso de agora. Carbonato de cálcio, aqui tem um cálcio, um carbono e 3 oxigênios, né? Então, na hora de fazer esse cálculo, estou corrigindo aqui, ó, um cálcio, 1 vezes 40, igual a 40 gramas. Um carbono, 1 vezes 12. São 3 oxigênio, 3 vezes 16, 48. 40 mais 12 mais 48, igual a 100 gramas. Pessoal, só olhando isso aqui, o que nós estamos observando? Que em 100 gramas do sal, em 100 gramas de carbonato de cálcio, nós temos 40 gramas de cálcio. O que nós vamos descobrir? Em 1 grama do sal, que foi o que a pessoa tomou, quanto é que tem aí de cálcio? Vamos calcular? Aí nós vamos comparar com a dose recomendada. Repetindo, em 100 gramas do sal, de carbonato de cálcio, temos 40 gramas de cálcio. Logo, em 1 grama temos X, tá? 100x igual a 40, x igual a 40 centésimos, que é 0,4 grama, tá? Isso aqui é a massa de cálcio que a pessoa está tomando ao ingerir as 2 doses, certo? Só que os 2 tabletes. E a dose recomendada é quanto? 0,8. Vocês estão percebendo que a pessoa ingeriu, então, metade da dose recomendada? Portanto, 50%? Resposta, então, 50%. Está bem aí na letra C. Tudo bem? Viu como é simples? Tá?
É muito comum esse tipo de situação, tá, turma? Fluoreto num creme dental. Então, vê, tem o creme dental, dentro do creme dental tem fluoreto de sódio, por exemplo, e dentro do fluoreto de sódio tem sódio. Essas relaçõezinhas, tá, são bem comuns aí em exercícios. Tá? E é ver que a gente sai a partir da fórmula da substância. Cálculo de massa molecular, né, de massa molar no caso aqui, quanto de um elemento tem numa amostra de uma substância, isso a gente faz rápido. Tá? E essa questão 5 é uma questão bem matemática mesmo, mas só para mostrar para vocês que como porcentagem pode cair numa questão de química, e tem muitas formas. Essa questão é bem simples, embora muitos alunos às vezes tenham um pouco de dificuldade de analisar, mas é bem rapidinho, bem simples. Vocês vão ver aqui, ó. Uma argila apresenta 45% de sílica e 10% de umidade. Umidade é água, tá? Se secarmos completamente essa argila, ou seja, se retirarmos toda a água dela, qual o teor de sílica? Quantos por cento de sílica ela vai ter? Tá? Então vamos lá. Essa sílica tem 45%, essa argila tem 45% de sílica e 10% de umidade. Né? Porcentagem é quantidade em cada 100. Então, eu estou admitindo que em 100 gramas da argila, eu tenho 45 gramas de sílica e 10 gramas de umidade, de água. E outras coisas que eu não sei o que é. Né? Se vocês verem aqui, ó, 45 mais 10 dá 55%. Ué, Rogério, mas cadê o restante por 100%? Não sei. Outras coisas lá que eu não sei o que é. Tudo bem? Não me interessa para essa questão. O que ele vai fazer? Secar. O que é secar? Tirar umidade, tirar água. Então ele vai tirar completamente a água dessa argila. Então ele secando, ele está tirando 10 gramas daqui. Tinha 100 gramas total da argila, ficaram 90. Certo? Tinha 100 gramas disso aqui, tirou 10 gramas de água, o que antes era 100 gramas, agora ficou 90 gramas. Quanto tem de sílica lá no final? A mesma massa, nós não tiramos nem colocamos sílica, apenas tiramos água, tá? Quanto tem das outras coisas lá? O mesmo tanto de antes, nós não mexemos nisso, certo? Apenas tiramos água. Então, o nosso cálculo agora será feito aqui, ó. Eu tenho 90 gramas da argila seca, sem a água, e desse total, 45 gramas são de sílica. Ele quer isso em porcentagem. Essa é essa massa total da argila seca. Então, 90 gramas está para 100%. Nesses 90 gramas de argila, quanto é que eu tenho só de sílica? 45 gramas. Então, se 90 gramas está para 100%, 45 está para X. Quando eu fizer aqui produto dos meios igual aos extremos, 45 é metade de 90, né? Portanto, a resposta, 50%, está bem aí na letra B. Tudo bem? Qualquer dúvida é só voltar aí no vídeo. Qualquer dúvida em cálculos químicos, volta lá nas aulas anteriores, que é sempre bom estar dando essa volta, né? Fazendo esse retorno lá, para não ter dúvida. Ok?